Hoje nós vamos estudar os aspectos humanos da América Latina. A América Latina é um continente muito diversificado quando a gente fala sobre questões humanas. Então tem muitas culturas. O próprio Brasil, como vocês sabem muito bem, tem uma grande diversidade cultural de região para região. E dentro da América Latina, apesar de prevalecer na América Latina a língua espanhola e a língua portuguesa, e também costumes que são relativamente parecidos, porque lá fora as pessoas conhecem os latino-americanos. Dentro da América Latina, quando a gente se aproxima um pouquinho mais, nós vemos grande diversidade. Então aqui na imagem, por exemplo, tem culturas, alimentações, instrumentos musicais que são muito diferentes de um país para o outro dentro da América Latina. Por mais que alguns países tenham características parecidas, eles ainda têm as suas diferenças e um povo não gosta normalmente de ser confundido com o outro. Não é verdade? Se você fosse para o exterior e alguém achasse que você é argentino ou paraguaio, você ia falar, não, eu sou brasileiro, tenho orgulho do meu país. A mesma coisa acontece quando um peruano é confundido com um boliviano ou com um chileno. Cada país tem sua história e sua cultura. Então, vamos continuar aqui, vendo nossa apostila. Este é o módulo 11 da apostila 3, da apostila Anglo, que fala sobre a América Latina, os aspectos populacionais. A América Latina, como vocês podem ver aqui na tabela e no texto, ela é formada por 48 unidades políticas. Isso não significa que são 48 países independentes. Algumas dessas unidades políticas são possessões. Isso significa que não é um país independente, e sim é uma unidade política que pode até ter uma autonomia, pode falar a sua própria língua, de repente tem até seus costumes e até bandeira, mas que pertence a algum outro país. Dentro da América Latina, a maiorzinha e a mais conhecida é a Guiana Francesa, ou Guiana Francesa, que é território francês. Inclusive, o Brasil faz fronteira com a França. Por mais estranho que isso possa parecer, se você for até o Oiapoque, que fica lá no Amapá, você consegue cruzar a fronteira com a França e entrar dentro do território francês. A Guiana Francesa, inclusive, adota o euro como moeda oficial, a língua oficial é o francês e os habitantes da Guiana têm o passaporte francês. Tirando essa curiosidade, dentro da América Latina nós temos alguns países muito populosos. Não existe um valor perfeito para dizer se um país é populoso ou não. Geralmente, um país que tem mais de 60, 70 milhões de habitantes pode ser considerado muito populoso. Mas quando a gente olha a América Latina inteira, não dá para deixar de fora Colômbia e Argentina, ou até mesmo Peru, quando a gente fala de países muito populosos da América Latina. Então, quais são os países mais populosos da América Latina? Na sequência, Brasil, México, Colômbia, Argentina e Peru. Se você somar a população desses 5 países que eu falei, elas compõem assim uma porcentagem enorme da população total da América Latina. Por outro lado, alguns países são pouco populosos e tem alguns que não chegam a ter nem 100 mil pessoas. Por exemplo, olha só, Bermuda, Ilhas Caimã, Dominica tem 60, 70 mil habitantes. E as Falklands ou Malvinas, que na verdade não é um país independente, são territórios, é um território que pertence ao Reino Unido, tem só 3 mil pessoas, 2.922 pessoas. Então vamos continuar aqui, essas informações são interessantes, são mais dados, mas é importante retomar o conceito de populoso é um país que tem muitos habitantes. Povoado já é um outro conceito e distribuição da população, outro conceito. Então vamos dar uma olhada agora nessa situação. Por exemplo, o México, além de ser um país muito populoso, como ele não é tão grande igual o Brasil, ele tem uma densidade demográfica de 67 habitantes por quilômetro quadrado, o que é alta. Então isso significa que o México, vai guardando essas informações, é um país populoso e é muito povoado. Já o Brasil é um país muito populoso e é pouco povoado.
Isso acontece porque o Brasil tem um território muito grande. Apesar da população do Brasil ser maior, o território brasileiro é muito grande. A taxa deve dar uns 20 e poucos habitantes por quilômetro quadrado no Brasil. 24, 25. Por isso que o Brasil é populoso, mas não é povoado. Agora vem uma terceira pergunta. Populoso é o número de habitantes total. Povoado é o número de habitantes por quilômetro quadrado. E a distribuição? Olha só, galera, o México, por exemplo. A população no México é mal distribuída. A maior parte da população está concentrada na região central do México, principalmente na cidade do México, que é uma mega cidade. Um conceito importantíssimo para você anotar aí no cantinho da sua apostila. O que é uma mega cidade? Mega cidade é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Na América Latina nós temos a cidade do México, São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, onde a área metropolitana, ou seja, a região onde tem a cidade principal e as cidades que são conurbadas, as cidades que estão unidas, toda essa região tem mais de 10 milhões de habitantes. Isso são megacidades. Megacidade não significa que é uma cidade global, uma cidade com qualidades como infraestrutura, redes multinacionais, aeroportos de grande qualidade. Se bem que Cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires também são cidades globais. Mas são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes e mais de 10 milhões de problemas. Não é verdade, gente? As cidades da América Latina, elas cresceram rápido demais. E esse rápido crescimento, além de fazer com que a população fique concentrada numa porção do país, trouxe uma série de problemas, como congestionamento, trânsito, problemas como falta de saneamento básico, falta de moradia, problemas relacionados à educação, à saúde, muitas coisas que são sinais de que a cidade sofre com um inchaço urbano. Outro conceito para você anotar aí no seu caderno, na sua apostila. Inchaço urbano, quando a cidade cresce muito rápido e ela não consegue atender às necessidades de toda a sua população. A população na América Latina é mal distribuída. Existem áreas vazias, que na verdade tem pessoas que moram, mas é chamado de vazio porque a densidade é muito baixa. Por exemplo, na região da floresta amazônica. Aqui na floresta amazônica, junto ao rio Amazonas, tem uma densidade um pouquinho maior, onde tem o maior número de cidades. No México, tem um deserto aqui na parte norte. Então, o clima é um fator determinante também para a distribuição da população no México. Já aqui na América do Sul, mais uma vez, tem áreas também que não tem ninguém quase morando, porque é bem na Cordilheira dos Andes. É uma área de difícil povoamento. A população está mais concentrada no Brasil, no litoral, por causa da história, por causa do relevo, por causa do clima, por causa das principais cidades que estão aqui. E nos outros países da América Latina, normalmente a população fica mais concentrada junto à capital do país, que é a cidade mais importante. É a cidade onde concentra o maior número de pessoas por causa das oportunidades e tudo mais. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Continuando, a América Central, como ela é menorzinha. Vamos ver aqui a América Central no mapa. Ó. América Central, como ela é pequenininha. Tanto a istmica quanto a continental. Desculpa, tanto a istmica, que é continental, quanto a insular, que são as ilhas, é muito pequenininho. Então, por mais que não tenha tantas pessoas assim, é uma região muito povoada, com uma média de 115 habitantes por quilômetro quadrado. Vai grifando na sua apostila. Alguns países, como o Haiti, têm mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado. Outros que são menores ainda, como Barbados, têm 600 habitantes por quilômetro quadrado. 666 habitantes por quilômetro quadrado. De maneira geral, nesses países a população é mal distribuída. Por causa do relevo, que a América Central tem montanhas, vocês lembram que eu expliquei na última aula, e também por causa das principais cidades que normalmente ficam no litoral e nas áreas mais planas na América Central. A América do Sul, diferente da América Central, tem só 28 habitantes por quilômetro quadrado. O que isso significa, pessoal? Que é um continente muito populoso, porém pouco povoado. Isso acontece devido à grande extensão
territorial da América do Sul. O crescimento vegetativo. Regra. Importante para você anotar no cantinho da apostila, pode anotar aqui ou no seu caderno. Existe uma regra geral, mas para toda regra há uma exceção. Qual que é a regra? Quanto mais desenvolvido é um país, significa que ele já está mais avançado na transição demográfica, conceito que a gente já estudou. Isso quer dizer que a taxa de natalidade de países mais ricos é menor. Já de países mais pobres ou menos desenvolvidos, a natalidade ainda é maior. E se a natalidade é maior, o crescimento vegetativo também vai ser maior. Dá para perceber aqui uma diferença gritante entre vários países e possessões da América Latina. Enquanto em Uruguai, Argentina ou mesmo no Brasil, a taxa de crescimento demográfico, crescimento vegetativo, já é abaixo de 1%, em alguns países como Bolívia, Haiti, ela é maior do que 1%. Outros países, por serem muito pequenininhos e terem poucos habitantes, como é o caso de Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Turques e Caicos, Ilhas Caimã, ou mesmo Porto Rico, eles têm taxas ou muito grandes ou pequenas demais, mas aí é porque a população é muito pequena. Então, esses dados eles variam muito também de um ano para o outro. Por exemplo, em Porto Rico, a taxa de crescimento vegetativo é negativa, quase 2%. Isso acontece porque Porto Rico ele é um território dos Estados Unidos. E ali em Porto Rico, além do desenvolvimento ser maior, tem muita gente que sai de Porto Rico para ir morar em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso não interfere diretamente no crescimento vegetativo, que é só a diferença da natalidade e da mortalidade, mas indiretamente afeta, já que muitos jovens eles saem de Porto Rico. E a taxa de natalidade está relacionado a ter filhos, e geralmente quem tem filhos são pessoas mais jovens. Cuba é um outro caso que merece a nossa atenção. Por ser um país socialista e há muitos anos ter investido muito em educação, o país ele já teve uma redução da natalidade lá na década de 60, 70 e 80. E atualmente é um país que tem uma taxa negativa, ou praticamente zero, de crescimento vegetativo. Analisando a tabela, mais ou menos o que eu falei, aqui tem algumas informações. Então, no México, o país se urbanizou, presta atenção, galera, o país se urbanizou muito rápido, as condições de vida, elas tiveram uma melhoria, leve, mas isso diminuiu a taxa de natalidade, muito semelhante ao que acontece no Brasil. Na América Central, super diversificado. Em alguns países como Brasil, Chile, Argentina, essa queda da natalidade já aconteceu, está acontecendo mais rápido. Em outros, por serem países mais pobres, ainda tem uma natalidade um pouquinho maior. Na América, eu falei América Central, acabei falando da América do Sul. Estava falando da América do Sul, tá? É essa situação que eu falei para você. Já na América Central, também muito diversificada, tem países um pouco mais desenvolvidos, como o Panamá, outro país que era socialista, como é o caso de Cuba, e outros países que são bem pobres, como é o caso do Haiti. Então, gente, se tivesse que resumir a América Latina inteira, México, América Central, América do Sul, em uma palavra em relação a isso, seria diversidade também. Depende muito do nível de desenvolvimento econômico do país. E agora, para terminar esta primeira parte, este primeiro vídeo, vamos fazer a atividade 1. Eu vou ler o enunciado, comentar a resposta com vocês e já fica como a correção da atividade 1. Vamos lá. Como vimos, a maioria dos países da América Latina apresenta atualmente um baixo crescimento vegetativo, principalmente por causa da queda da natalidade. Como a urbanização influencia a queda da natalidade? Vamos lá, é muito fácil. Quando as pessoas viviam no campo, normalmente tinham muito mais filhos. Isso acontecia porque acreditava-se que mais filhos significava uma bênção de Deus, mas também era mais gente que ajudava a trabalhar na roça, na fazenda e tudo mais. No campo, a vida era muito simples, o custo de vida era muito baixo. Então, o que gastava de dinheiro para 2 ou 3 filhos,
dava para ter 4, 5 ou 6 filhos colocando um pouquinho mais de água no feijão, por exemplo, ou dividindo um pouquinho mais a carninha do frango. Já na cidade, o custo de vida é muito elevado. Então, o processo de urbanização, quando as pessoas começaram a viver em cidade, primeiro, é caro ter casa. Normalmente as casas são pequenas para as pessoas que têm uma renda menor. Segunda coisa, é caro ter filhos na cidade porque eles têm que estudar, têm que ir para a escola, têm que dar condições para essas crianças viverem. Outra coisa, a própria violência da cidade, comparado ao campo, as pessoas têm mais medo de ter filhos. E além de tudo, gente, as pessoas vivendo em cidade, trabalhando, começaram a estudar mais. E o planejamento familiar passou a ser uma realidade entre as famílias. Então, vamos ter um monte de filho? Não, vamos pensar. Vamos ter um filho? Faz um planejamento para ter um filho. Então, todas essas coisas, e principalmente o custo de vida na cidade, contribuíram para que houvesse uma redução da taxa de natalidade nos países que são mais urbanizados. Uma outra regra que a gente pode fazer, um pouco grosseira, mas ela funciona, é a seguinte: quanto mais desenvolvido é um país, mais urbanizado tende a ser e menor é a taxa de natalidade. Essa é a regra. Para toda regra, há exceção. Então este é o primeiro vídeo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo vídeo dessa série. Valeu!